Olá pessoal, aqui é o Clayton. Vou estar falando com vocês aqui um pouquinho sobre um trabalho que eu faço, né, relacionado a dados. Esses dados eles podem ser do seu sistema, né, atual, seu sistema da Light System. Esses dados podem ser uma planilha de Excel. Esses dados podem ser um banco de dados, um outro banco de dados, um outro sistema, enfim. Através dos dados, né, que vocês me disponibilizam ou possa disponibilizar, eu consigo montar relatórios que funcionam de uma forma dinâmica, né? Não fica aquele relatório específico, né, de um determinado processo no papel, enfim, no PDF. Então a gente consegue, através dos dados, montar os relatórios e esses relatórios funcionar de uma forma bem dinâmica, né? Conforme você vai clicando nos relatórios, nos filtros dos relatórios, né? Nos gráficos, enfim, ele vai filtrando o resultado e vai mostrando na tela todo esse resultado de forma bem dinâmica, bem interativa, né? Então a gente consegue juntar vários dados de várias tabelas, né? Por ano, por mês, por grupo de produto, por cliente, enfim. Eu vou mostrar para vocês aqui um dos relatórios, né? Como eu fiz aqui esse relatório. E aqui é uma simulação, né? Logicamente com dados fictícios de uma oficina mecânica. Então aqui na primeira página eu montei um menu que vai levar para os relatórios, né? Eu montei 4 relatórios aqui. Então é possível montar da forma que vocês desejarem, né? Montar o layout da cor que vocês quiserem, montar, dispor as informações da maneira que vocês desejarem, né? Então vou mostrar aqui um exemplo do que é possível fazer com essa ferramenta, né? A gente usa o Power BI como desenvolvedor, como software, né, de desenvolver todos esses relatórios. Então vamos lá, aqui no menu inicial eu montei o menu inicial, ele pode ter esse menu, pode não ter o menu, né? Como eu falei, fica a cargo de cada usuário, né? Como que ele quer enxergar as suas informações. Então aqui no primeiro eu tenho um menu que vai me levar para as ordens de serviço da minha oficina. Então eu clico aqui, o relatório vai abrir uma página e vai montar aqui todas as informações relacionadas à ordem de serviço, né? Aqui no caso as informações que eu montei, as informações que eu achei legal de mostrar aqui, mas como eu falei, cada um pode me passar o jeito que quer enxergar, quais informações que quer enxergar, o que é relevante ou não, né, para a gente conseguir calcular através do relatório. O mais interessante é o relatório ficar totalmente dinâmico, né, conforme você vai clicando, navegando pelo relatório, ele vai te dando as informações. Então aqui é um exemplo, né, novamente dados fictícios. Eu tenho aqui o ano que eu estou filtrando meus dados, então eu tenho informações aqui de 2018 até 2021. Como aqui não tem nada filtrado ainda, ele está me mostrando informações gerais, né, sem filtro algum. Então aqui eu tive um faturamento de ordem de serviço válida de 10.309.014. Esse faturamento ele dividiu 7.234 em peça, 3 milhões, né, em serviço e 7 milhões em peça. Isso aqui eu tive um custo, né, de 3.369.000. E o lucro líquido aqui de 6.939.000, que chega a um percentual aqui de 67%. Então, baseado aqui nas ordens válidas, baseado no custo de cada material, né, no CMV de cada ordem de serviço, eu consigo apurar aqui o total de custo e o meu lucro líquido, né, tirando a receita, né, menos o custo aqui, mostrando aqui o lucro líquido e o percentual, né, de margem. E aqui embaixo a gente tem um gráfico que eu posso estar mostrando informações mensais, né? Então, por exemplo, aqui os meses de fevereiro. Aí eu tenho aqui fevereiro de 2018, o amarelinho ali é serviço, o verde é peça e a barra cinza é o faturamento total. Então ele está comparando ali cada ano, né? 2018, 2019, 20, 21, quanto teve de faturamento de peça e de mão de obra, né? E o faturamento total. Então cada mês que eu vou navegando aqui, ele vai me mostrando os totais, né, de faturamento de cada mês. E eu posso também fazer aqui o que a gente chama de drill down, drill up, né, desse relatório. Então eu posso estar filtrando aqui por ano, somente por ano. Então ele vai pegar a informação mais macro, né, nesse ano, quanto foi de peça, quanto foi de serviço, qual foi o faturamento total. Então ele vai comparando aqui
Então conforme eu vou mexendo aqui nesses filtros, o sistema vai fazendo aqui as quebras, né, no relatório. Então aqui eu tenho ano, trimestre e mês. Então 2019 julho eu tenho esse valor aqui, janeiro de 2019 eu tenho esse valor, enfim. Você vai filtrando aqui, né, vai buscando o jeito que você quer enxergar essa informação, e o relatório vai mostrando isso em forma de gráfico. Conforme você vai navegando para cada ponto aqui do gráfico, ele faz um resumo dessas informações numa telinha separada, né? Aí dentro ainda, como eu estou sem filtro nenhum ainda aqui no caso de informações, né, eu só estou fazendo o drill aqui por enquanto na maneira que eu quero enxergar as informações, então nada mudou ainda. Então eu tenho aqui, por exemplo, um top 5 de quais são os modelos que eu mais tive ordem de serviço na oficina. No caso aqui o modelo Gol foi o top 5, depois eu tenho aqui MWM, OM, então, enfim, Jetta, tudo informações fictícias, né, para mostrar para vocês o que é possível fazer aqui com esse relatório. Então ele mostra para mim qual foi o top 5 meu de modelo, no caso aqui total, e o meu top 5 de clientes, quais são os meus clientes, qual foi o faturamento de cada cliente aqui, quanto que cada um comprou, né, são clientes fictícios também, e aqui os valores, né, que se eu for passando em cima de cada cliente, eu vou conseguindo enxergar o valor. Nesse total aqui, nesse geral, eu tenho o ticket médio. Dentro do meu ticket médio de R$ 2.987, eu divido ele em peças e divido ele em mão de obra. Então o ticket médio 2.987 mais 2.096 foi peça e 891 aqui no caso foi mão de obra. Aqui eu tenho o top 5 de itens, né, quais são os itens que mais teve participação nas ordens de serviço e as suas quantidades. Então fica aqui também o nome, né, de cada item. Aqui eu tenho um total de ordem de serviço, uma média de passagem diária, né, no caso aqui nesse filtro aí são 4 ordens de serviço. E por último aqui a parte de apontamento, né, quanto teve de apontamento de mecânico, no caso de peça, e também de mão de obra. E o legal do relatório aqui é justamente isso, ó. Se eu vier aqui agora e mudar o filtro, por exemplo, para só 2020, eu mexo aqui no relatório e automaticamente todo o relatório me filtra as informações somente de 2020. Então eu tenho aqui já mudou o valor, eu tenho 3.590 peças de serviço, qual foi o faturamento, qual foi os valores, né, dessas ordens de serviço, qual foi o meu custo e qual foi o meu lucro, no caso aqui em 2020. E aqui embaixo tudo a mesma coisa, faturamento, né, o gráfico aqui diário, né, dos faturamentos, o top 5 de modelo, a gente já vê que alguns aqui já mudaram. Top 5 de cliente pode mudar, né, depende do filtro que eu estiver usando. Cada cliente, né, pode ser um top 5 cada ano, desculpa. Aí o ticket médio que a gente já vê que mudou, ó, já saltou para 3.676, quanto foi de peça, quanto foi de serviço. Os itens que mais tiveram movimentação aqui, no caso 2020, a quantidade de OS, e a média ainda continua sendo 4 aqui, e os valores de apontamento. Então eu posso literalmente brincar com o relatório aqui e buscar as informações. Eu quero somente 2018, e assim ele vai sempre recalculando aqui o relatório todo, né, de acordo com o filtro que eu utilizo. Todo o relatório fica apontando para esse novo filtro. Então eu tenho aqui novos valores a cada edição aqui do filtro que eu estiver utilizando. Coloquei todo o filtro de novo aqui, voltou aqui os valores totais. Então aqui ele fica totalmente dinâmico, tá? Pode ser um filtro de ano. Se eu filtrar, por exemplo, aqui, eu quero saber só do Gol. Então quando eu clico aqui no Gol, ele joga o filtro aqui para o Gol e automaticamente todos os valores mudam para o caso do filtro Gol aqui. Então eu tenho de 2018 a 2021 quanto foi ordens válidas do Gol, quanto foi peça, quanto foi mão de obra, qual foi o custo, qual foi o lucro que eu tive só em cima de ordens de serviço relacionadas ao Gol, a movimentação aqui, né, o gráfico diária de cada mês, né, de cada período, conforme a necessidade que você quer analisar. Então eu vou filtrando aqui só o ano, né, enfim. Aqui total de ordens de serviço, média diária de ordens de serviço com Gol, os produtos que mais foram utilizados no Gol, o ticket médio do Gol, e assim vai, né, conforme eu vou filtrando aqui. Se eu quiser voltar aos filtros, eu clico novamente no Gol, ele refaz todo o relatório. Aí eu quero, por exemplo, filtrar esse cliente aqui. Então clico aqui no cliente, vai filtrar para mim todo o faturamento exclusivamente desse cliente aqui. Então esse cliente aqui ele foi o top 5 meu,
Ele teve aqui 1 milhão de ordens válidas, mesma coisa, todas as informações aqui refletidas agora para esse cliente. O ticket médio dele foi esse daqui, os produtos que ele mais comprou, produtos e mão de obras, né, enfim, foram esses daqui, total de OS, valores apontados e assim por diante, pessoal. Consigo trabalhar o relatório de uma forma bem dinâmica aqui, né, ou bem uma visão macro ou uma visão micro, de acordo com a maneira que você quer enxergar essas informações. Depois eu posso pular para uma outra página aqui do relatório. Então eu vou aqui são informações de ordem de serviço. Aqui, por exemplo, eu já tenho informações relacionadas a apontamento de mecânico, né? Então eu tenho aqui todos os mecânicos que trabalharam nessas ordens de serviço, qual foi o mecânico que mais teve comissão, né? Tudo tem filtros, né? A gente consegue montar aqui o filtro de acordo com a informação que vocês querem filtrar. Então no meu caso aqui o Luciano foi o mecânico que mais teve comissão, no caso aqui R$ 28.900 de comissão, e assim ele vai quebrando aqui, né, o gráfico aqui para cada um dos mecânicos, quanto que teve de comissão. Aqui eu tenho um detalhamento, né, no caso para um dos mecânicos aqui eu posso filtrar por ordem alfabética, ou se eu clicar aqui no ícone no gráfico aqui do Luciano, ele me traz somente as informações do Luciano. Então quanto que ele teve de peça aqui apontada, quanto ele teve de mão de obra apontada, qual foi o valor de comissão de peça, qual foi o valor de comissão de serviço, total de comissão, né? A gente vê aqui que reflete aqui o valor do gráfico, né? E eu posso filtrar ainda mais, ó, eu quero saber do Luciano no ano de 2020. Aí ele vai mostrar para mim aqui os meses que tem apontamento do Luciano, e aqui a gente tem uma informação que ele faz uma média, né? E mostra se esse mês ele está dentro da média, fica uma setinha amarela, fica uma setinha verde ou uma setinha vermelha, de acordo com os valores, né? Então a gente vê aqui, ó, já em 2021, fevereiro, março, abril e maio, quais foram os valores que ele tem apontado para cada um, peça, mão de obra, quais foram as comissões e os valores. Então a gente vê aqui que, né, março, abril e maio ele teve acima da média, em fevereiro ele teve dentro da média, né, mais ou menos aqui, e no caso aqui de agosto de 2020 ele teve totalmente abaixo da média. E assim vai, né? Vou conseguindo filtrar informações aqui por técnico, por ano, por mecânico, né? Vou trabalhando aqui no relatório e eu posso simplesmente voltar o relatório aqui como um todo. Então vem aqui filtro só do Luciano, quero ver aqui, por exemplo, só o Bruno, quanto que ele teve de comissão aqui em 2021. Aí ele vem quebrando aqui os valores, né? Mês a mês, mostrando aqui valores de comissão. Está acima da média, está dentro da média, está abaixo da média e assim por diante, pessoal. É bem interessante. E aqui, se eu filtrar, né, aqui um filtro mais superior aqui, um filtro mais abrangente, né, então eu posso pegar aqui, por exemplo, só 2021, ele recalcula para mim todo o relatório baseado em 2021. Eu posso vir aqui só o mês 2 ou o mês, enfim, aqui eu só tenho dados, eu não tenho dados de janeiro, então por isso que não está aparecendo janeiro aqui. Mas, por exemplo, eu quero saber só o mês 7 de 2020. Então, vem aqui e começo a brincar com o relatório. Vem aqui, 7 de 2020, né, o ano 2020, mês 7/7, e puxaria aqui. Como não tem informações, vou pegar um outro período aqui para analisar. É que esse banco aqui ele é montado com informações fictícias, né, não está refletindo aí uma oficina 100%, né, com todos os dados. Mas enfim, vocês conseguem aqui colocar o filtro, né, de mês e ano, e o relatório vai montar aqui todas as informações baseadas no filtro que você colocou aqui em cima. Ou aqui eu posso filtrar somente do mecânico específico, ou filtrar aqui todos os mecânicos e enxergando essas informações aqui de uma forma bem dinâmica, né, com os totalizadores aqui embaixo e aqui o valor para cada mecânico de acordo com cada mesa, com cada filtro aqui. Se eu volto aqui os filtros gerais, volta aqui os valores gerais. Então aqui ele tem como fazer uma segmentação aqui, né? Conforme o dado vai crescendo, ele vai aumentando a cor, vai jogando uma cor mais forte, vai jogando uma cor mais fraca e vai trazendo aqui informações de cada um dos mecânicos. Na terceira página aqui, por exemplo, a gente tem informações financeiras. Então clico aqui, ele vai aparecer para mim as informações do financeiro. E aqui é um resumo bem macro, né? Como eu falei, pode ser tratado aí da maneira que você
quiser enxergar essas informações, mas aqui está bem resumido: contas a pagar e os anos, contas a receber, os anos. Aí aqui ele está quebrando, né? Qual o meu contas a pagar aberto, qual o meu contas a pagar baixado, total de contas a pagar, se eu tive pagamento de juros, qual foram os valores, se eu tive descontos recebidos, né, quais foram os valores, a variação mês a mês aqui. Então, por exemplo, se eu pegar aqui contas a pagar do ano de 2020, então ele vai trazer para mim todos os meses de 2020 que tiveram contas a pagar. Se eu pegar aqui 2021, todos os meses de 2021 que tem contas a pagar. E assim ele vai trazendo aqui todas as informações, todos os valores, né, mês a mês, ano a ano, de acordo com o filtro que você quiser utilizar aqui. Por exemplo, eu quero saber só 2020, então trago aqui 2020, ele recalcula todo o relatório aqui de forma mais dinâmica. No caso de contas a pagar, 2020, aí aqui embaixo é contas a receber, então são dois filtros distintos, né? Então é possível trabalhar com o relatório aqui de uma forma bem dinâmica, né? Que ele vai mostrando uma curva de totais, né, de acordo com os filtros que estão sendo utilizados aqui. Aqui também tem uma curva mais simplificada, né, para enxergar uma forma mais macro, ano a ano, quanto que tem aberto, quanto que tem baixado. Aqui contas a pagar total, contas a pagar em aberto, né. E aqui o contas a receber, a mesma coisa. Tem aqui ano a ano, contas a receber, posso filtrar aqui por ano e enxergar, né, todos os meses aqui do ano que eu estiver filtrando. Valores, né, quanto que eu tenho de contas a receber em aberto, quanto que eu tenho baixado, total, juros recebidos, descontos concedidos, a variação mensal, né, mês a mês aqui, quanto que variou perante o mês anterior. E assim a gente vai trazendo aqui as informações, né, conforme vou trazendo aqui os filtros, o sistema vai recalculando todo o relatório. Tá? E automaticamente ele vai mexendo aqui nas curvas, né? Pode ver que aqui já mexeu no contas a pagar total, contas a pagar em aberto. Vou trazer o filtro aqui, ele vai mudar, né? Todos os valores aqui funcionam de forma bem dinâmica, né? Conforme a gente vai usando os filtros aqui. E por último aqui, um relatório de contas a pagar e contas a receber, um demonstrativo de plano de contas, né, de centro de custo, enfim, de acordo com que as informações estão no banco de dados, a gente consegue montar essas informações aqui. Se o banco estiver bem detalhado, né, com plano de conta, com centro de custo, aí dá para vocês passarem, né, que tipo de informações, o que vocês querem enxergar no relatório, e eu consigo montar essas informações, né, de acordo com a sua necessidade. Então aqui é uma simulação de contas a receber de clientes, né? Aqui do lado um contas a pagar com os fornecedores. Aqui um contas a receber com plano de contas, um contas a pagar versus um contas a receber. Um demonstrativo aqui de plano de contas, do contas a pagar, quanto representou cada plano aqui, né, nos valores. E aqui, por exemplo, dentro do cliente a gente tem um íconezinho aqui que eu programei para ele me falar quando for acima de 5.000, ele colocar um aviso aqui, né, um destaque. E aqui também, quando for um fornecedor que eu tenho mais de 5.000 para pagar, também destaca aqui com o ícone de uma forma que eu consiga visualizar melhor, né, quem são os fornecedores aí com mais valores a pagar. E aí, igual os outros relatórios, né, eu posso vir aqui nesse cliente, por exemplo, e filtrar quem são esses documentos aqui. Então eu tenho aqui, ó, da Adeline, o valor total de 35.565 e quanto isso representa cada vencimento, quais são os valores, né, para chegar nesse valor aqui de 35. Mesma coisa com outro cliente aqui, clico aqui no maisinho, me mostra qual é a informação, quando esse documento vence, qual é o valor, ou se são vários documentos, quais são os documentos e quando vence esse documento. Mesma coisa aqui no contas a pagar, seleciono aqui um fornecedor e ele vai me mostrar documento a documento, né, quais os valores e os vencimentos. Plano de contas aqui, posso clicar aqui somente no plano de contas de peças, então ele vai filtrar somente contas a pagar que estão relacionadas ao plano de contas peças, somente contas a pagar ao plano de contas marketing e assim por diante. Conforme eu vou clicando nos filtros aqui, se a gente amarrar esse filtro aqui com esse daqui, ele vai
filtrando conforme vocês vão clicando, né? Aqui em cima eu criei aqui um filtro de ano, né? Então eu posso filtrar somente do ano 2020, quais são os valores, aí pode ver que já mudou aqui. Posso filtrar somente 2019, somente 2021 e assim o relatório vai se recalculando conforme vocês vão clicando aqui, né, nos filtros. A mesma coisa o contas a receber. Quero saber só 2021, recalcula-se aqui todo o relatório e aqui eu só vou enxergar documentos que vencem, no caso aqui em 2021. Se eu tirar o filtro aqui de 2021, volta-se todos os filtros e se por acaso esse cliente tivesse documentos que vencessem em outros anos, iriam novamente aparecer aqui esses documentos, né? Então é isso, pessoal, um relatório que a gente consegue montar baseado nas informações, seja de um banco de dados, seja do sistema Light System, seja de uma planilha que você tem em Excel, seja de um outro banco de dados. Desde que a gente tenha acesso às informações, é possível montar o relatório, né, de acordo com a necessidade, o que vocês querem enxergar. Por exemplo, posso ter relatórios aqui de nota fiscal, detalhar um pouco mais a parte de ordem de serviço, enfim, dá para montar o relatório conforme a necessidade, né? E essa ferramenta aqui é um trabalho, né, que eu faço por minha conta, né? Não está ainda ligado com a Light System, mas eu queria apresentar para vocês como funciona, o que é possível fazer com essa ferramenta aqui de BI, né, que a gente chama de Business Intelligence, né? Então eu consigo analisar os resultados da empresa de uma forma bem mais visual, né, e dinâmica, enxergando todas essas informações numa visão macro e quebrando essa visão, né, para chegar num micro, né, de acordo com o filtro que você vai clicando aqui. Então pelo próprio mouse aqui você consegue tirar, enxergar o seu relatório de uma forma que você desejar, né? Seja uma visão macro, seja uma visão micro, seja somente de um cliente, somente de um modelo, de um veículo, enfim, né? Isso aqui pode ser feito com vários processos, né? Poderia ter, por exemplo, aqui um processo de venda, um processo de agendamento de veículos, um processo enfim, N processos aqui. Conforme a gente tem as informações, é possível montar da forma que vocês desejarem essas informações, tá? Então é isso, pessoal, esse é o relatório que eu gostaria de mostrar. Se caso você tiver interesse, né, eu vou deixar o link aqui nesse vídeo para vocês conseguirem acessar o relatório e trabalhar, né, mexer com o relatório aqui, clicar no relatório e enxergar essas informações. Tem aqui meu contato, tem meu WhatsApp aqui também, vai direcionar para o meu celular. E qualquer dúvida que você tiver ou queira interagir um pouco mais com o relatório, conhecer um pouco mais sobre essa ferramenta aqui, eu estou à disposição de vocês, tá ok? Muito obrigado, pessoal. Até mais.